Nós estamos todos chocados com a tragédia causada pela mineradora Vale na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, que matou provavelmente mais de 300 pessoas, dentre as quais inúmeros trabalhadores da própria empresa. O que ocorreu em Brumadinho é o que nós estamos chamando de ecocídio, que na verdade é a morte de todo o ecossistema local, de centenas de pessoas, de bilhões de seres vivos, de invertebrados, de peixes, de micro-organismos, de animais e de vegetais. Trata-se, na verdade, do maior acidente de trabalho da história do Brasil. Todas as pessoas que perderam as suas casas, que perderam os seus parentes, que perderam as suas ocupações, os seus modos de vida, as suas fontes de trabalho e de custeio, possuem o direito de postular nas mais diferentes esferas da justiça, do poder judiciário, indenizações por dano moral e por dano material também, em decorrência desses prejuízos que com certeza ocorrerão em virtude dessa tragédia. A tragédia reacendeu as discussões sobre as recentes alterações trazidas pela reforma trabalhista no que se refere aos valores atribuídos a essas indenizações por dano moral. O governo Temer estava muito preocupado com o crescente número de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho postulando o pagamento de indenizações por dano moral e também muito preocupado com as quantias que estavam sendo fixadas pelos juízes. Então propôs, e infelizmente conseguiu êxito, uma reforma legislativa na qual estabeleceu, colocando dentro da CLT, um dispositivo que cria critérios objetivos para os juízes apreciarem obrigatoriamente quando do exame desses requerimentos de pagamento de indenização e que também fixa um patamar máximo indenizatório que não pode ser ultrapassado no caso de ser julgada procedente uma ação trabalhista com pedido de dano moral. Esse patamar ele é de 50 salários contratuais do empregado e, portanto, na hipótese de ocorrência de um dano de natureza gravíssima, como é o caso da morte de um trabalhador durante a sua atividade laboral ou a caminho do trabalho, como aconteceu no caso de Brumadinho, a indenização máxima que um trabalhador pode vir a receber na esfera trabalhista é de 50 salários contratuais, ou seja, aquele salário que ele recebia no momento em que ele sofreu o acidente de trabalho. Essa limitação ela é manifestamente inconstitucional. Ela contraria princípios fundamentais do Estado brasileiro, em especial os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, na medida em que, ao estabelecer limites máximos para essas indenizações por dano moral, ela acaba por coisificar e por precificar as pessoas e seus dramas e as suas dores. E na medida em que, ao estabelecer que o salário contratual do trabalhador é a base de cálculo para a fixação dessas indenizações, isso significa dizer que um trabalhador que tinha um salário maior e morreu num acidente vai gerar para a sua família uma indenização maior do que um mesmo trabalhador, um colega de trabalho, um ser humano como qualquer outro que ganhava um salário menor, vai gerar para a sua própria família. Então, trabalhadores que igualmente morreram no mesmo episódio, na mesma tragédia, se tinham salários contratuais diferenciados, eles vão gerar para as suas famílias indenizações por dano moral em valores diferenciados, o que contraria, obviamente, o princípio da igualdade e o da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós nos questionamos quanto vale a vida de um trabalhador da Vale, a resposta, infelizmente, é vale muito pouco. Por quê? Porque vale no máximo 50 vezes o salário contratual que ele recebia. E nós precisamos também lembrar que nesse caso, nesse episódio em específico, muito provavelmente, muitos trabalhadores que morreram eram contratados através de empresas terceirizadas, que sabidamente são empresas que precarizam a relação de trabalho e que pagam essa força de trabalho com salários menores. Então esses trabalhadores muito provavelmente vão gerar para os seus sucessores, para suas famílias, indenizações ainda menores. Nós temos que tratar essa tragédia como uma oportunidade para nós refletirmos sobre os nossos modelos de desenvolvimento, sobre as nossas matrizes produtivas e sobre os trabalhos que desejamos daqui para frente.
A mineração tem sido bastante incensada no Brasil, como sendo um fator bastante importante para a retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico. Nosso território está completamente mapeado e já minado por grandes corporações, inclusive com capital internacional. E é exatamente a mineração a atividade que mais aniquila trabalhadores. A mineração não costuma causar arranhões, ela costuma causar a morte do trabalhador quando acontece um acidente. E o Brasil já ocupa o 4º lugar no ranking internacional dos acidentes de trabalho. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer é: será que realmente vale a pena